Como é que você vê essa missão aí do MBL, né? Eles querem colocar o nome como missão da sigla, e eles criarem um partido político, eles serem um partido político. Eles dizem que não se enquadram em outros, né? Até tem algumas pessoas aqui que eu acho que apoiam um pouco mais, né? O Kim, e falam, olha, ele não é bolsonarista, por exemplo, né? Eles já estiveram próximos, não são mais, romperam, são outras ideias, não se encaixam em nenhum desses partidos que estão aí. É isso mesmo? O MBL precisa de um partido, Thales? O MBL, essa ideia de criar um partido vem em função da morte que está ocorrendo, a olhos vistos, do Partido Novo, né? O MBL era muito parecido com o Partido Novo. Eu me lembro que quando o Kim chegou no Congresso, eu cumprimentei e disse: Ah, o senhor é do Partido Novo, e ele foi muito educado comigo. E disse: Não, eu não sou do Partido Novo, eu sou do DEM. Na época, o DEM ainda não havia se juntado ao PSL, formado União Brasil, eu sou do DEM. É, mas, de qualquer maneira, e ele disse: Não sou do DEM, mas tenho simpatias pelo Novo, etc. E foi muito simpático. Mas o caso é esse: era muito parecido o ideário do MBL e o ideário do Novo. O Novo foi se tornando um bolsonarismo igual aos bolsonaristas do PL, tão bolsonarista quanto os bolsonaristas do PL, e está à beira do túmulo. Então, aí, nesse caso, faz sentido se criar um partido de características liberais, de ideário liberal puro, etc. Mas não deu certo. Não deu certo, e é provável que esse partido, missão, vier a ser criado, tenha também esse problema. A verdade é que é muito partido. Tem uma expressão aí que o Josias usou, que é interessante: partido de fancaria, né? Feito às pressas, né? Pancaria, essa expressão que, para quem é uma coisa feita às pressas, né? Então, está se criando um partido às pressas para tentar resolver o problema da morte do novo. Não creio que faça muito sentido no momento. Discussão que eles têm, né? Por exemplo, dois integrantes desse movimento, do MBL, que hoje são filiados ao PL, se destacaram nas últimas eleições, e muito, inclusive. Um deles foi o vereador mais votado de São Paulo e mais votado do Brasil, que foi o Lucas Pavanato. A gente entrevistou ele aqui. E ele é um influenciador digital, ele tem essa cara um pouco do que apresenta o MBL e teve uma repercussão altíssima. Outro foi o Lucas Agora, Sanches. O Lucas, Fabiola, mostra, é o exemplo muito claro daquilo que eu estava dizendo, né? O MBL tem dificuldades para concorrer com essa geração bolsonarista, né? O Lucas Pavanato era um integrante aí, um expoente do MBL, e ele se afastou completamente do grupo. Ele hoje é muito próximo do Nicolas Ferreira, ele tem o Nicolas Ferreira como referência, né? É um bolsonarista de quatro costados, e ele adotou essa pauta religiosa, evangélica, esse patriotismo que eu dizia mal ajambrado, mal acabado, né? E costumes medievais, anti-aborto. Então ele se distanciou da pauta Sim. econômica do MBL. Quem está indo na TV, tchauzinho, volte em 2 minutos. Quem está no digital, continua conosco. É o seguinte, além do Lucas Pavanato, Josias, teve um outro personagem e esse surpreendeu, inclusive ficou também entre as nossas notas mais lidas, que foi o prefeito de Guarulhos. O Lucas Sanches, que foi eleito no segundo turno como prefeito de Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral no estado de São Paulo. Tem algumas bandeiras que o MBL levanta que elas inclusive são muito semelhantes a Pablo Marçal. E eu fico até curiosa de ver, porque ali o MBL deu alguns cutucões no Pablo Marçal. Você vê alguma semelhança? Você vê alguma coisa próxima? Como é que você vê aí esses fenômenos que são mais voltados à direita, mais voltados não, totalmente voltados à direita, esbarram na extrema direita, esbarram na questão religiosa, né, no conservadorismo. Quais são essas semelhanças que você vê, Josias? O Pablo Marçal é um personagem que está acima acima do MBL, acima desses
Tá bolsonaristas acima? de... Você acha que tá acima? Tá acima em termos de potencial político, né? Ele é muito mais equipado, intelectualmente, inclusive, do que esses personagens. Tem o domínio de todas as ferramentas que eles utilizam nas redes sociais e utiliza essa caixa de ferramentas da forma tosca e grotesca, como nós observamos, mas com muito resultado, né? E ele tem a diferença dele em relação aos meninos do Bolsonaro nas redes sociais, esses jovens bolsonaristas, é que ele tem o mesmo discurso de viés religioso, a mesma pauta medieval de costumes, mas ele tem uma interface com o MBL no discurso econômico. Na parte econômica, ele se diferencia do MBL porque ele não fica defendendo o liberalismo, o desenvolvimento, o crescimento do PIB. Ele tem um discurso voltado para aquele personagem que está na outra Voltamos. ponta da rede social. Voltamos só o pessoal da TV voltando agora. Josias está falando justamente sobre essa história e a comparação, achei forte, comparação de Pablo Marçal com o MBL, quer dizer, Pablo Marçal está acima, você falando, mas aí você dizendo aí algumas conexões, onde eles se conectam, né, Josias? Eles se conectam no discurso econômico, e o MBL tem pretensões mais teóricas, não é? De teoria econômica, o liberalismo. O Pablo Marçal tem um discurso direto para o público dele, um discurso voltado para o empreendedorismo. Ele vende a ilusão da prosperidade, vende a ilusão de que todo mundo pode enriquecer, pode ficar rico do dia para a noite. Então, ele vende uma ilusão, mas que tem a conexão com o discurso econômico e sem abandonar. Ele tem o pé no discurso econômico, esse discurso da prosperidade, e tem o outro pé na pauta medieval de costumes. Então, ele está acima dos dois grupos, opera com a mesma ferramenta, que é basicamente a rede social, agora, muito mais preparado no sentido da obtenção do resultado. A gente viu isso na eleição municipal de São Paulo, e ele tem a disposição de transformar ou de transpor essa metodologia que ele expôs em São Paulo para o âmbito nacional. Talvez não consiga, porque a Justiça Eleitoral não há de permitir, uma vez que ele está hoje na fila esperando para receber uma sentença de inelegibilidade, Fabíola. Ver os comentários, o Glauco, ele fala: Josias, o Pablo Marçal tem capacidade intelectual, é sério isso que você fala? As pessoas ficam, às vezes, ouvindo aí a sua Fabíola, análise. a gente precisa reconhecer o talento do burro, ele não é, né? Ele não teria chegado onde chegou na disputa à eleição municipal se fosse burro. O problema do Pablo Marçal é que ele utiliza a sua inteligência para propósitos toscos, né? Isso ficou evidente, né? Ele entrou na disputa à prefeitura de São Paulo com o propósito de produzir idiotices, fez isso com grande proficiência, no pressuposto de que aquilo daria a ele uma grande visibilidade. E ele não teve a capacidade de moderar no momento em que, depois de se tornar visível e de obter a ascensão nas pesquisas que ele projetou, ele não teve a sabedoria para moderar o seu discurso. E deu no que deu. Por sorte, para a sorte do eleitor de São Paulo, o eleitor foi mais sábio do que ele e o excluiu do processo eleitoral, né? Agora, dizer que o personagem é burro, aí seria negar os fatos, né? E a gente não está aqui para negar os fatos. Eu até coloquei isso porque as pessoas às vezes entendem errado, né? É importante reconhecer as transformações que ele trouxe. Eu acho que eu lembro muito da entrevista que fizemos até com o professor João César aqui, e quando ele até usou essa palavra, ficou bombando até. Ele falou assim: ele é genial em vários aspectos, isso não pode ser ignorado. E até fazendo essa ligação do que você disse em relação ao MBL. Eu lembro até dessa fala do professor, que é muito especializado em estudar a direita, analisar os métodos da direita, as estratégias da direita. Ele falou que Pablo Marçal, por exemplo,
coloca Carlos Bolsonaro, assim, no chinelo. Tipo, ele falou assim, é impressionante, ele, tipo, não é nada na estratégia o Carlos Bolsonaro, na estratégia que ele construiu para o pai dele. Até pegando gancho com isso, Thales, eu te passo a fazer uma análise, por exemplo, do MBL, né? O MBL anuncia essa questão, nesse caldo que a gente está falando de novas lideranças da direita, você vê o MBL em que ponto dessa régua do Por que espectro isso aqui não. político? Eu creio que o MBL não há no momento um espaço para ele, claro. Por quê? Porque o partido que é semelhante ao que o MBL, que tentou colocar o que o MBL defende, esse partido é o novo e está falindo, está fechando as portas, deu ruim. Esses dois personagens que você citou, os dois Lucas aí, os dois são bolsonaristas de carteirinha. Quer dizer, você vai ter novamente um partido que se confunda com o bolsonarismo. Eu não colocaria aqui o Pablo Marçal está acima ou abaixo deles, mas de qualquer maneira, ele está indo para o lado do Pablo Marçal, tende a ir para o lado do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal está se aproveitando de um momento mais a favor desse linguajar que ele descobriu na internet, dessa forma de lidar com a internet e com as redes sociais, que o professor colocou como genial, e realmente né, surpreendeu todo mundo, mas que também não deu muito certo. Não deu muito certo. Por quê? Porque ele se queimou completamente. Vai se tornar inelegível, usando radicalmente essa estratégia que tem sua efetividade, mas deu ruim. Deu ruim. Então, não foi tão assim boa para o próprio Pablo Marçal. Então, eu acho que é isso. Esse partido, missão, não vejo grandes futuros para ele e no quadro atual. Ficou muito marcada para o MBL